Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos trabalhar direito constitucional na aula de hoje. Vamos falar sobre organização política e administrativa do Estado, que nós podemos chamar também de organização do Estado, ok? Saúde nossos alunos da mentoria. Vamos para cima. Nossos alunos aí do YouTube e Spotify, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam depois de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí, que é muito importante para continuar fazendo o nosso trabalho aqui com maestria. Vamos lá, sempre começando com uma questão, né? E essa questão nossa, eu escolhi essa questão da FCC. E ela fala assim: tramita perante as casas do Congresso Nacional, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, um projeto de decreto legislativo que visa a convocação de plebiscito para que o eleitorado de todo o estado do Maranhão se manifeste sobre a criação, a partir do desmembramento e de determinados municípios, de seu território, o chamado Estado do Maranhão do Sul. A proposição em questão é, letra A, compatível com a Constituição da República, que exige a formação de novo Estado, além da realização de plebiscito, aprovação do Congresso Nacional por lei complementar. Letra B, incompatível com a Constituição da República, pois a criação de ente político, nos modos propostos, constituirá o exercício de direito de secessão, em violação à forma federativa de Estado, assegurada como cláusula pétrea no texto constitucional. Letra C. Incompatível com a Constituição da República, pois o Congresso Nacional não possui competência para convocar plebiscito de âmbito regional, sob pena de ofensa à autonomia do Estado a ser atingido com a medida pretendida. Letra D. Incompatível com a Constituição da República, no que se refere à população a ser consultado plebiscito, posto que deve se restringir ao município a serem desmembrados do Estado. E, por fim, compatível com a Constituição, que exige para a formação do novo Estado, além da realização de plebiscito, divulgação de estudos de viabilidade apresentados e publicados na forma da lei. Bacana? Só esse termo aqui, só lembrando que direito de secessão, que é a possibilidade, aliás, a secessão é a possibilidade de um Estado ele se desvincular da federação, tá? Isso não é possível no Brasil, pelo fato de que nós temos o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. No Brasil é proibido o direito de secessão. Se quiser mais informações, assista a nossa aula anterior, que tratamos sobre a parte introdutória da organização de Estado. Ali eu falo sobre forma de Estado, forma de governo e federação. Bacana? Então vamos começar a nossa aula falando sobre, para poder responder essa questão, vamos estudar o Estado, né? Os Estados Federados. Vamos lá? Então, no artigo 25 da nossa Constituição Federal, nós temos que o Estado, é importante a leitura dessa parte constitucional, que é muito cobrado, já adianto, a parte da letra fria mesmo da Constituição, viu? Essa parte de organização do Estado é muito cobrado, um ponto, a legislação fria mesmo, tem que saber muito mesmo, que é muito cobrado, que são muitos artigos, são muitos detalhes, e a jurisprudência atualizada. Bacana? Vamos trabalhar essas duas vertentes aqui na nossa aula. Primeiro, o artigo 25 começa assim: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observar os princípios dessa Constituição. Lembrando que a possibilidade dos estados elaborarem suas próprias constituições, eles têm essa força de criar essas constituições estaduais através do poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente possibilitou que os estados pudessem criar suas próprias constituições. Parágrafo 1º do artigo 25 fala assim: são reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Bacana. Então fala assim, olha, o que for de outro, tipo, se for da União, normalmente a competência estadual, aliás, a competência estadual ela é subsidiária, ou seja, o que sobrar, o que não for da União, será dos estados, ok? Os rios que dividem, bom, se não for da União, vai ser do estado, ok? Parágrafo 2º, cabe ao Estado explorar diretamente, mediante concessão pública, os serviços de gás canalizado. Falou concessão, lembra concorrência, lembra licitação na modalidade de concorrência, viu, gente? Concessão, você lembra. Concessão, lembra, começa com C, lembra de licitação na modalidade de concorrência. Os serviços locais de gás canalizado. Gás canalizado é competência dos estados explorar. Na forma da lei, cuidado. A Constituição não falou qual lei, é muito comum na prova colocar lei complementar, não é necessário lei complementar, pode ser uma lei ordinária. Vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Aí vem uma pergunta: é possível medida provisória, professor, no âmbito estadual? A resposta é sim. O Supremo já em 2007, com a relatoria da ministra Ellen Grace, estabeleceu que é possível que os estados
possam elaborar medida provisória. Medida provisória tem que ter 2 requisitos, né? Primeiro, o requisito tem que estar previsto na Constituição Estadual, essa possibilidade tem que estar previsto na Constituição Estadual, e a outra é não pode extrapolar os limites dados pela nossa Constituição lá no artigo 62, que trata de medida provisória, ok? Parágrafo 3º, os estados poderão, mediante lei complementar, agora aqui sim, tá? Quando falar de instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e micro-regiões, aqui necessita lei complementar. Gás canalizado não precisa, mas para instituir regiões metropolitanas, para aglomerações urbanas e micro-regiões, ou constituídas por agrupamento de municípios e limítrofes, para ingressar a organização ou planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Nesse caso, precisa sim de lei complementar. Beleza? Mais para frente eu vou fazer uma diferença dessas 3 situações. O que é região metropolitana, o que é aglomerações urbanas e o que é micro-regiões. Ok? Vamos continuar a leitura. Vamos para o artigo 26. O 26 fala assim: inclui-se entre os bens dos estados, vamos lá, inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, bacana. Fluentes, emergentes em depósito, bacana. Olha lá, ressalvadas, nesse caso, da forma da lei, as decorrentes da União, ok? Então, se tiver uma água superficiais, se for da União, é dela. Sobrou, será do Estado. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas, de novo, aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros, tá? Ilhas. As ilhas fluviais de lacustres não pertencentes à União, olha de novo, eliminando, ok? Beleza? E as terras devolutas não compreendidas entre as Uniões. Terra devoluta, já vou adiantar, ela é objeto de estudo dos estados. Os estados, eles têm a competência a determinar as terras devolutas. Agora, se for aquelas terras devolutas estabelecidas na área de fronteira, exclusivas para a defesa das nossas fronteiras, lá embaixo eu volto a falar sobre isso, aí será da União. Sobrou é dos estados. Não tem o rio, gente, não tem rio municipal, tá? O rio ou é estadual ou é da União. Ok? Beleza? Só para ficar esperto. Terra devoluta eu tenho da União ou é do Estado. Bacana? Artigo 27. Vai falar do artigo 27, vai tratar do legislativo no âmbito estadual. Fala assim: o número de deputados da Assembleia Legislativa correspondente ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e atingindo o número 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Gente, esse artigo 27 é muito confuso, a leitura dele. A leitura dele realmente não é fácil. Mas deixa mais à frente que eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Nunca mais você vai errar uma questão do artigo 27. Isso eu te prometo. Parágrafo 1º fala assim: será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre sistema eleitoral, que é o sistema proporcional, inviolabilidade da palavra, opinião e voto, né? Palavra, opinião e voto, que é dado aos deputados federais, senadores, também é aplicado aos estaduais. Imunidade, a forma de prisão, a formal, né? A prisão em processo, né? A prisão em processo, somente flagrante delito, de crime inafiançável, né? E ainda depois pode ser voltado pela casa respectiva, no prazo de 24 horas, sob a prisão, né? O processo que pode ser suspenso pela volta da maioria dos seus membros da respectiva casa. Tudo que é aplicado para o deputado e senador também é aplicado aos deputados estaduais. Bacana? Remuneração, perda de mandato, licença, impedimento, incorporação às Forças Armadas. Tudo que eu aplico para os deputados federais, eu também aplico para os deputados estaduais. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia. Cuidado, viu? Já vi prova colocar competência da iniciativa da Câmara dos Deputados. Não, é da própria Assembleia Legislativa, tá? A razão no máximo de 75% daquilo estabelecido em espécie para os deputados federais. Bacana? Continuando, vamos descer. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno. Polícia, olha lá, polícia, é possível a criação de polícia legislativa, né? Até aqui no Mato Grosso também já tem um projetinho aí da criação de uma polícia legislativa, como tem no âmbito federal. E serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos casos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular do processo legislativo estadual. Veja, a iniciativa popular existe previsão para
A iniciativa popular federal, a Constituição prevê, e a municipal, a Constituição prevê. Agora, iniciativa popular do âmbito estadual, a Constituição não prevê o procedimento. Ela passa essa missão para as próprias constituições estaduais. No artigo 28 eu tenho o poder executivo estadual, que fala assim: a eleição do governador e do vice-governador do estado para o mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno. Professor, mas mudou agora, né? Não mudou. A eleição de 2020, de forma excepcional, a emenda constitucional 107 da Constituição, a emenda constitucional mudou a data só por causa do Covid nesse ano, tá? Mas continua o que está estabelecido na nossa Constituição Federal para os governadores e para os outros mandatos, tá? Se houver no ano anterior ao do término do mandato de seus antecedentes, e a posse ocorrerá no 1º de janeiro do ano subsequente. Beleza. Parágrafo primeiro é importante, tá? Parágrafo primeiro é importante. É a perda do mandato do governador. Perderá o mandato do governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Gente, cargo ou função em outro cargo da administração pública direta e indireta, ele, por exemplo, ele é chamado para ser ministro de Estado. Já vi prova falar isso. O governador do determinado estado foi convocado para ser ministro de Estado do presidente tal. Pode? Não pode. Ele vai perder o cargo de governador. Ele perde o cargo de governador, porque é uma função, tá? Ok? Não é cargo, mas é função. A própria Constituição faz uma ressalva. Olha, ressalvada, exceto posse em virtude de concurso público e observado o artigo 38, inciso 1 e 4 e inciso 5 da nossa Constituição, que vai falar sobre a compatibilidade dos vencimentos, compatibilidade do cargo. Gente, quer dizer que o governador, por exemplo, nós tivemos um governador no Mato Grosso que ele era Procurador-Geral da República, né? O Pedro Táxi, que depois ele saiu da Procuradoria para candidatar ao Senado, depois virou governador. Se ele tivesse durante a governança, ele voltasse a fazer outro concurso público para juiz federal e passasse, poderia tranquilamente assumir o cargo de juiz e ainda ser governador. Bacana, tranquilo, mas na prática isso não acontece, mas a Constituição prevê. Parágrafo 2º, os subsídios do governador, do vice-governador e do secretário de Estado serão fixados pela Assembleia Legislativa. Guarda isso. Beleza? Então, nós vamos fazer uma pequena revisão agora a respeito do que nós lemos, né? Então, nós vimos que a competência administrativa dos estados é residual, né? Uma vez que a competência é atribuída à nossa União e o que tiver a União e aos municípios, né? Óbvio, né? E enquanto associados aos interesses locais. O município, o interesse local, a União no interesse federal e o estado vai sobrar para ele o que é o interesse regional. Assim, a residualidade indica que não haverá atribuição expressa da Constituição ou não se tratando de interesse local, a competência será do Estado. Ou seja, é federal? Não é federal. É municipal? Não é municipal. Então vai ser estadual. Quais as 5 características que consolidam a autonomia estatal? Lembra-se, né? Estatal que eu falo é a autonomia dos estados, né? Lembra-se que os entes federativos, a União, estados, município e o DF, eles são autônomos, ok? Eles todos consolidados juntos formam a chamada República Federativa do Brasil, que essa sim é soberana. A União não é soberana. A União é um dos elementos que compõem esse elo chamado Federação Brasileira, República Federativa do Brasil. Bacana? A União ela tem, é claro, 2 funções. Ela representa o Brasil internamente. Ela é um ente federativo autônomo normal, como qualquer um, internamente, e externamente ela representa o Brasil. Quais seriam, então, para consolidar, quais seriam a autonomia, quais são os elementos dessa autonomia? Primeiro, autogoverno, né? Que o governo do estado há a presença de 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Diferente do município. O município não tem judiciário, né? Mas não deixa de ser um ente autônomo. Letra B, auto-organização. Os estados possuem um ordenamento autônomo misto, como observa o Raul Machado Horta, né? Que fala que parcialmente derivado e parcialmente originário. Por quê, professor? A organização do Estado é estabelecida pela própria Constituição. A Constituição dá a missão de como estabelecer os Estados. Então quer dizer que eles têm uma auto-organização, mas ela não é ampla. Ela segue os parâmetros estabelecidos pela Constituição. Inclusive o STF formulou o princípio chamado princípio da simetria constitucional, né? Utilizado pela Corte para garantir quanto aos aspectos reputados que o que for disciplinado no âmbito nacional deve ser refletido no âmbito estadual. Bacana?
Então, a auto-organização ela não é tão... Ela tem essa mistura. Ela tem uma própria formação, mas ela tem que obedecer os princípios estabelecidos pela Constituição. Autolegislação. Os estados são regidos pelas suas próprias leis, né? Ele tem uma Constituição estadual própria, eu tenho um legislativo próprio, forte, que é a Assembleia Legislativa, que ela é unicameral, lembra disso? A Assembleia Legislativa é unicameral, é só uma casa diferente. Diferente do âmbito federal, que é bicameral, que lá no federal tem 2 casas legislativas. Isso representa o sistema republicano, o sistema federativo, né? Isso representa o bicameralismo, é necessário para a federação e fortalece também a república. Autoadministração, a repartição da constitucional de competências para o exercício e desenvolvimento de atividade normativa dos Estados-membros. É o pressuposto da sua autonomia. Essa repartição, lembra que nós falamos sobre condomínio legislativo? O artigo 24 traz um condomínio legislativo, ou seja, várias competências distribuídas para todos os entes federativos. Ok? Beleza? Então eu tenho que o Estado ele tem a sua competência legislativa, a sua competência administrativa. E por fim, a autonomia tributária, financeira e orçamentária. O Estado tem atributos específicos dos estados. Por exemplo, você vai pagar o IPVA, você vai pagar para o governador do estado. IPTU que você paga para o prefeito, o IPVA, né, você paga diretamente para o governador. Beleza? Tem alguma vedação aos estados, professor? Alguma vedação especial que a Constituição falou? Olha, é proibido fazer isso. Tem. A nossa Constituição estabeleceu uma vedação genérica para todos os entes federativos, que está lá no artigo 19 da nossa Constituição, que fala assim, ó, é proibido a União, os estados, o DF e os municípios. Primeiro, estabelecer culto religioso ou igrejas, né? Subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento, atrapalhar a vida da igreja, ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Não pode, tá? Isso reforça a laicidade do Brasil, Estado laico. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Por exemplo, o Estado fornece algum subsídio, alguma ajuda a alguma entidade de caridade que é de uma religião, determinada religião. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Patrocínio para uma marcha de Jesus, isso já acontece. Patrocínio do Estado tal. Não tem problema nenhum. É possível. Ok? O que não pode é subvencionar, é manter. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. O Mato Grosso não pode recusar fé a um documento público de uma carteira funcional de um advogado que está lotado no Rio de Janeiro. Ela tem validade no território nacional. Ok? Não posso negar fé a esse documento público. E, por fim, criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Veja, eu falei brasileiros, não falei estrangeiro, viu, gente? Já vi prova falar criar distinções entre brasileiros e estrangeiros. A Constituição não fala isso. A Constituição fala criar distinção entre brasileiro. Ou seja, o brasileiro nato e naturalizado. O Estado do Mato Grosso não pode diferenciar. O brasileiro nato tem direito a retirar a um benefício do imposto. Se você for naturalizado, você não tem benefício à isenção de... Não pode. Não pode fazer isso, beleza? Continuando nosso raciocínio, os Estados-membros podem explorar diretamente ou via concessão serviços locais de gás canalizado? Nós já lemos, né? Nós falamos que sim, né? Tem que ser por lei complementar? Não necessariamente. Pode medida provisória para poder regulamentar essa matéria? Também não, tá? A legislação pode ser qualquer uma e não é necessário a medida provisória para tratar do assunto. Existem rios municipais? Já falei, não. Rio municipal não tem, né? Já falei para vocês. Terra devoluta, nós já falamos sobre isso, né? Que só será da União. Se for da União, a gente não mexe. Não tem terra devoluta municipal. Qual que são as terras devolutas da União? Está lá no artigo 20, inciso 2. Vou ler para vocês. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e das construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Então, todas essas áreas que tenham terras devolutas serão competência da União. Lembra que eu falei para vocês a diferença entre região metropolitana, micro-regiões e aglomerados urbanos? Vou te fazer agora a diferença. Vamos lá. Regiões metropolitanas são municípios, primeira de coisa tem que ter um município, são municípios limítrofes, ou seja, são municípios que fazem um limite com o outro. Aqui em Cuiabá, nós temos Cuiabá e tem uma cidade vizinha, que é a cidade de Várzea Grande, ok? Então, são municípios limítrofes. Que mais? E nesse caso,
não é possível verificar a separação física entre os municípios, ou seja, há uma continuidade urbana geral. Aí já não dá aqui no Mato Grosso, porque né, aqui Cuiabá e Várzea Grande não dá pelo fato que a limitação, existe uma separação física que é o Rio Cuiabá. É o Rio Cuiabá, entendeu? Então não teria como. Mas imaginamos uma cidade aí que você tem uma cidade perto da sua casa, que tem uma limite com a outra e você não consegue identificar onde começa uma e onde termina a outra. Isso acontece muito em São Paulo, ali naqueles região Osasco, no ABC, ali você vai passando de uma cidade para outra e você nem percebe que você já está em outra cidade. Então, nesse caso, pode ser criada chamadas regiões metropolitanas nessas regiões, ok? Em esses municípios limítrofes, onde não estabelece de onde começa uma contra a outra, o governo pode estabelecer essas regiões metropolitanas. Nessa região metropolitana, o governo pode estabelecer incentivos fiscais, pode trabalhar direcionamento de verbas para aquela região determinada. Inclusive, essas regiões metropolitanas, antes da Constituição de 88, a competência para a criação era da União, a União que criava, né? Há sempre um município mais importante, e ele é tido como uma cidade polo. Eu tenho a cidade polo, grande cidade, e depois eu tenho os outros que formam essa região metropolitana, beleza? Tranquilo? Microrregiões também são municípios limítrofes, tá? Aqui inexiste a continuidade urbana, a questão urbanística é descontínua, ou seja, aqui dá para encaixar o que o Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande, porque inexiste a continuidade, ou seja, existe um corte entre as duas cidades. Aqui não há um município predominante, né? Aqui no Mato Grosso não teria como, porque realmente Cuiabá ela predomina sobre Várzea Grande, né? De forma que os municípios que a compõem são relativamente semelhantes. Em termos econômicos, sociais, a cidade sede será definida por lei complementar, beleza? E são as microrregiões. E por fim, aglomerados urbanos, municípios limítrofes, ok? Ora há continuidade urbana em um pedaço e ora com problemas em comum, tá? Aqui não há cidade sede ou cidade polo, havendo tão somente uma continuidade espacial entre os municípios. Então essas são as três características de região metropolitana, microrregiões e aglomerados urbanos, beleza? Quem estabelece são os estados. Qual é a forma legislativa? Lei complementar, ok? Cai na prova praticamente isso. Qual o procedimento de criação do estado, professor? Como você cria um estado? Como você cria um município? Já vou aproveitar e vou falar também do estado e do município. Se você estiver assistindo essa aula aí, você vai ver um quadrinho que eu montei de fácil interpretação. Vamos lá. Quais são as formas de criação? Eu posso criar um novo estado, professor? Um novo estado da República? Não pode, tá? Não posso criar do nada um novo estado, tá? É proibido. O que pode acontecer? A incorporação de um em outro, a subdivisão, o desmembramento, ok? Para se anexarem a outros e formarem novos estados, ok? O que não posso fazer é criar um estado do zero. Diferente dos municípios. No municípios eu posso criar, incorporar, fundir e desmembrar, ok? Eu posso criar. Então já tem uma diferença. No estado não tem o verbo criar. Já no município eu tenho a criação. É possível a criação. Beleza? Qual é o procedimento? Nos estados, para a criação do estado novo. Primeiro passo é o plebiscito, tá? Plebiscito é a consulta popular na população diretamente interessada, tá? E essa consulta é em todo o estado, tá? Não é só nos municípios que vão ser atingidos, tem que ser todo o estado, deve ser ouvido. Segundo passo é a propositura de um projeto de lei complementar, tá? Um projeto de lei complementar. Ele vai ser aprovado por um projeto de lei complementar. Terceiro passo, uma audiência das assembleias legislativas interessadas, ok? Se vai haver por exemplo, teve o estado do Pará que ia dividir-se em Tapajós e Carajás. Foi feito plebiscito. Só que morreu no primeiro passo do procedimento. No primeiro passo, as populações diretamente interessadas, o estado em si, decidiu não. E aí morreu ali mesmo a possibilidade de divisão do estado do Pará. Bacana? Que mais? Audiências das Assembleias Legislativas. E o quarto passo, aprovação pelo Congresso Nacional daquela lei complementar por maioria absoluta. E o município, professor? Gente, o município começa com uma lei complementar federal. Tem que ter autorização de uma lei complementar federal, diferente dos estados que começa já com plebiscito. Segundo passo do município, tem que existir estudo de viabilidade municipal. Gente, é muito comum em prova eles colocarem esse estudo de viabilidade lá no estado. Nos estados não tem estudo de viabilidade municipal, fique atento. Terceiro passo, audiência das Assembleias Legislativas.
Quarto passo, plebiscito dos municípios, de todo o município, não é só do município que vai ter o corte, mas de todos os municípios interessados, afetados no estado. Normalmente faz, aliás, de todo o município. E o plebiscito, como eu falei, e por fim, a lei estadual que vai aprovar a criação do município. Veja, tem que existir lá uma lei complementar federal que autorize, ok? Depois estudo de viabilidade, depois audiência, depois plebiscito e depois aprovação por lei estadual. Lembra, no estado não é lei estadual, é lei complementar, que é aprovado pelo Congresso Nacional. Bacana. Professor, mas qual que é a diferença de desmembramento com subdivisão? Porque eu vi lá nos estados que é possível o desmembramento e a subdivisão. E aí, qual que é a diferença, professor? Bom, desmembramento ocorre a manutenção da personalidade original, ou seja, continua sendo aquele determinado estado. Seria apenas a perda de uma parte do ente, a qual iria anexar a outro e formar um novo ente, ok? Enquanto a subdivisão, teríamos a extinção do ente primitivo para a formação de outro totalmente novo, né? Totalmente novo, ok? Beleza? Então, o desmembramento é um pedaço do estado que é cedido para formar a outro, e aí eles formam um terceiro estado. Mato Grosso cede um pedaço do Mato Grosso para o estado de Goiás, e eles montam um terceiro estado, ou Tocantins monta um terceiro estado. Bacana. Tranquilo. Isso é desmembramento. E continua existindo no Mato Grosso aqui e vai para lá. Agora, a subdivisão, o ente primitivo, o estado do Mato Grosso, né, ele é extinto para ser gerado um novo estado junto com o outro. A diferença é que o estado que está cedendo continua vivo, né, digamos assim, e na subdivisão não há essa vivência, ele vai ter que ser extinto para ser gerado um novo estado. Vamos falar de legislativo estadual e agora vamos falar sobre aquela quantidade de deputados estaduais que eu te prometi lá em cima e vamos falar agora. O artigo 27, eu vou ler de novo 27, que como eu disse para vocês, a redação não é tão simples de entender. Ele fala assim: o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado da Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido e de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Vamos só aqui para o Mato Grosso. Por exemplo, Mato Grosso, nós possuímos lá em Brasília 8 deputados federais. 8 deputados federais. E sabe que eu posso ter um mínimo de 8 e máximo de 70 deputados federais em Brasília, né? Os estados podem ter mínimo de 8 e máximo de 70. Diferente dos senadores é um número fechado de 3 senadores, com os 2 respectivos suplentes de cada um, né? Beleza? Eu tenho 8 deputados federais em Brasília. O Mato Grosso realmente tem. Quantos deputados estaduais eu terei aqui? Bom, é só pegar um número que eu tenho em Brasília e multiplicar por 3. Ou seja, se eu tenho 8 deputados, multiplico por 3, terei 24 deputados estaduais aqui no Mato Grosso. Ah, professor, beleza. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos falar que nós temos não 8, nós temos 12 deputados. Se eu tenho 12 deputados, eu vou multiplicar por 3. 12 deputados federais vezes 3 vai dar quantos? 36 deputados estaduais. Bacana, beleza. Então eu tenho 36, sempre o triplo. Só que quando eu bati 36, ou seja, se eu chegar ao limite de 36, daqui para frente, ou seja, eu cheguei ao limite de 12 deputados federais, que vão dar 36 estaduais, eu paro de multiplicar por 3. Ou seja, se caso o estado tenha 13 deputados federais, a história muda. A partir daí, eu vou acrescentar apenas um deputado. Ou seja, se 12 deputados eu consegui multiplicar por 3, deu 36. Se eu tiver 13 deputados, ao invés de multiplicar 13 por 3, eu vou fazer o seguinte, eu mantenho 36 e acrescento apenas 1. Ou seja, se o Mato Grosso tiver 13 deputados federais, eu terei 37. Eu só acrescentei mais 1. Professor, se eu tiver 14, eu vou ter 38. Se eu tiver 15 deputados federais, eu vou ter 39. E assim sucessivamente. Comi um 9 aqui. Entendeu? E sempre aumentando em 1 em 1. Então, repetindo, se eu chegar nos deputados federais, 12 deputados federais, eu multiplico por 3 e eu terei a quantidade de deputados estaduais aqui. A partir do momento que eu tiver 13 deputados federais, eu vou aumentar daqueles 36 que eu tenho, apenas mais 1. Ou seja, se eu tenho 13, eu vou ter 37. Se eu tenho 14, eu vou ter 38. E vai assim sucessivamente até chegar ao limite de 70. Beleza? Tranquilo? Resumindo, até 12 eu multiplico por 3. Acima disso eu acrescento 1 a 1 ao passar do tempo. Fácil, né? Muito fácil.
As características do poder do legislativo estadual, como eu falei, 4 anos, eles possuem a mesma blindagem constitucional de imunidade, perda do mandato, isso que nós já falamos. Quais as características do nosso governador e do nosso vice, do Poder Executivo Estadual? Como eu disse, a eleição do governador e o vice é juntos, o mandato é de 4 anos, pode ser reeleito por um único mandato subsequente, lembra disso? Ele só pode ser reeleito só por um único, não pode ter 3 mandatos consecutivos. As eleições são realizadas no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. A posse ocorre no ano subsequente, 1º de janeiro. Eles não gozam da imunidade do presidente da República, viu, gente? O presidente não pode ser processado por situações estranhas ao seu mandato. Perfeito. E o governador pode? Pode ser preso? Pode ser preso. Diferente do poder legislativo, o governador ele tem menos, digamos assim, proteção do que um deputado estadual. O deputado estadual ele tem maior blindagem constitucional do que o governador. Perderá o mandato se assumir outro cargo, que eu já falei para vocês. O governador pode editar medida provisória, nós já falamos que sim, né? Desde que tenha o que conste na Constituição Estadual e obedeça os limites constitucionais, beleza? Deixa eu falar uma casuística do governo estadual que já caiu em prova. A lei 13.979 de 2020 é a lei que trouxe a regulamentação quanto ao combate ao Covid. Chegou ao Supremo o seguinte, né? No artigo 3º dessa lei, falava que o rol era exemplificativo de 8 medidas que podem ser adotadas pelo poder público, né? De combate ao coronavírus, né? E lá em um item dele estabelecia que o Estado e o município somente poderiam adotar algumas medidas se houvesse autorização da União. Essa lei foi tida como constitucional pelo STF? Não, né, gente? O artigo 3º, inciso 6, letra B, parágrafos 6 e 7, que impedia os estados e municípios de realizarem, por exemplo, a isolamento, decretar quarentena, manejo de cadáver, restrição de locomoção interestadual e intermunicipal em rodovias, esses bloqueios, ok? Foi liberado pelo Supremo. Essa decisão que você já ouviu na TV, mas estou falando para vocês de forma tecnicamente, que foi decidida pelo ministro Alexandre de Moraes, ok? Em 6 de maio de 2020, bacana? E foi ventilado no informativo 976. Então, o que você já sabia, só estou trazendo para você a informação correta da decisão do Supremo. Outro ponto importante que foi julgado no Supremo é o seguinte: o Estado de Mato Grosso, por exemplo, pode dispor sobre educação e ensino. Isso quem está falando é a Constituição. Artigo 24, inciso 9. Pode legislar sobre educação. E aí autoriza a fixação por lei local o número máximo de alunos em sala de aula, na finalidade de viabilizar adequado aproveitamento dos estudantes. A lei estadual é constitucional? Ela pode fazer isso? Limitar o número de estudantes? Isso não é uma lei geral de âmbito nacional? A resposta é não. O Supremo falou que é possível. Os estados podem fazer legislação local, ok? Estabelecendo um limite máximo de alunos em sala de aula. E não ostenta, nesse caso, natureza de norma geral, uma vez que necessita das circunstâncias peculiares de cada caso, de cada ente da federação. Tá? Então, o governo pode estabelecer limites em sala de aula. Isso foi decidido em 2015, mas hoje está bem mais atualizado com a situação do corona. Né? Lei estadual que obriga plano de saúde a justificar o motivo de negativo do custeio de assistência médica. Viola a Constituição? Não viola a Constituição, viu, gente? Inclusive, ela obedece o que a Constituição fala no artigo 5º, inciso 32, da assistência às pessoas, assim, quanto aos planos de saúde e à proteção ao consumidor. Bacana? Então, lei estadual pode estabelecer isso. Beleza? Aos alunos da mentoria, tem questões para ser resolvidas, os alunos do podcast, tá? Então, os alunos aqui da mentoria, temos questões para resolver. Isso aqui para vocês, vou deixar para vocês aqui. Vamos passar aqui as questões. Tem bastante questão para resolver. E vamos embora. Vamos tratar dos municípios. Bom, os municípios, assim como ocorre nos estados, os municípios detêm capacidade de autogoverno, auto-organização, possuindo seu próprio poder executivo e poder legislativo. Né? Só lembrando que o município não tem poder judiciário. Cada município pode se organizar por meio de suas respectivas leis orgânicas, que são fruto do poder constituinte derivado decorrente, sendo, portanto, uma verdadeira Constituição municipal. Beleza?
Tranquilo? Uma parte da doutrina vai dizer que ele não seria fruto do poder constituinte derivado decorrente, tá? Uma parte da doutrina vai falar que não seria fruto do poder constituinte derivado decorrente o município, porque aí não sofreria controle constitucional e, aliás, não sofreria controle de constitucionalidade porque existem duas obediências, a Constituição e a lei estadual. É a viabilidade, a dupla aplicabilidade. Bacana? Vamos continuar. Dupla vinculação, melhor dizendo. Beleza? Mas vamos continuar. Vamos ler o artigo 29 da Constituição, que realmente é muito necessário para nós entendermos a confecção dos municípios. Primeiro, o município reger-se-á por lei orgânica. Então, a lei orgânica é a lei maior do município. Se para o Estado eu tenho a Constituição Estadual e para a Federação eu tenho a Constituição Federal, aliás, se para o Estado eu tenho a Constituição Estadual e para a Federação eu tenho a Constituição Federal, o município tem a lei orgânica. A lei orgânica tem que ficar atento ao procedimento. Ela é votada em 2 turnos, com interstício mínimo. Interstício mínimo leia-se, espaço de tempo. Um espaço-tempo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Vamos de novo. Lei orgânica é votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição da Constituição do respectivo Estado. Veja, olha a dupla vinculação. Tem que estar obediente à Constituição Federal e obediente também ao Estado. Okay? Por isso que alguns falam que não seria fruto do poder derivado decorrente, que decorrente seria o quê? A vinculação para os estados. Tá? Mas é doutrina. Inciso 1º fala assim: a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Inciso 2º, a eleição do prefeito, do vice-prefeito, realizada no primeiro domingo de outubro, no ano anterior ao término do mandato, aos quais devam suceder. Aplica-se o artigo 77. Tá bom. Eu sei que você vai dizer, professor, não está sendo aplicado isso esse ano. Fica tranquilo. Lá embaixo eu trouxe a emenda constitucional e vamos ler o que a emenda constitucional trouxe de especial para esse ano e por que ele mudou esse inciso, ok? 3. Posse do prefeito e vice no primeiro dia de janeiro do ano subsequente. Bacana? Beleza. Para a composição da Câmara Municipal, será observado o limite máximo. Olha lá. 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. E aí, gente, vem distribuindo várias situações até chegar ao limite máximo de 55 vereadores com um município de mais de 8 milhões de habitantes. Professor, me dá um macete que esse negócio é complicado, esse número de vereadores, esse inciso A, B, C, D, E, F. Estou abrindo aqui a Constituição, são vários. Digo a vocês, já vou adiantar para vocês, todos os números de vereadores são ímpares. Não, se você viu na questão, terá 10 vereadores no município de até 20 mil habitantes. Você já sabe que está errado. Tá? Os números de vereadores são ímpares. Grava isso. Pelo menos isso, professor, pelo menos isso é para você poder matar a questão no chamado kit de desespero. Inciso 5. Subsídios do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais serão fixados pela iniciativa da por lei da iniciativa da Câmara Municipal, viu? Toma cuidado. Quem estabelece é a Câmara, não vai a Assembleia Legislativa, que não tem nada a ver. O subsídio dos vereadores será fixado para as respectivas câmaras municipais, mesma coisa, eles mesmos estabelecem quanto vai ser, quem vai ganhar, em cada legislatura, né? Para subsequente. Observado o que dispõe essa Constituição, critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos, né? Em município de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. E vai até a linha F, trazendo estabelecido na linha F, fala, em municípios de mais de 500, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75%. Então, esse é o máximo do subsídio dos deputados estaduais. Beleza? Maravilha. Inciso 7. O que trata o inciso 7? O total da despesa com remuneração dos vereadores, isso aqui é importante, grifa, não pode ultrapassar um montante de 5% da receita. Vamos de novo. Não poderá ultrapassar um montante de 5% da receita do município. O que? A remuneração dos vereadores. A remuneração dos vereadores não pode ultrapassar a 5% da receita do município. Ok? Grava. 5% da receita. 8º, isso aqui também é importante. A inviolabilidade dos vereadores é diferente
Aliás, é diferente da inviolabilidade dos deputados estaduais, federais, senadores. Por quê? Dessa galera, dos deputados estaduais, federais, senadores, a inviolabilidade formal é em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, a inviolabilidade quanto à opinião, palavra e voto, a inviolabilidade, melhor dizendo, não a imunidade, inviolabilidade. Ela é opinião, palavra e voto, né? Que é a material, a inviolabilidade material. Nesse caso, a opinião, palavra e voto. O que eles falarem, o que eles opinarem, se estiver atrelado ao seu exercício do mandato, eles serão imunes, não podem ser processados, ok? Mas o vereador, a opinião, a palavra e voto está limitado à circunscrição do seu município. Ou seja, se um vereador da cidade de Cuiabá ele começar a ofender o presidente da República, ele não tem imunidade. Ele poderá ser processado. Por quê? Foge da circunscrição do município. Ou seja, então o vereador da cidade ele só pode criticar, ou seja, exercer esse direito contra o seu par ou contra o prefeito. Fora disso, não pode. Ou melhor, ele pode fazer, mas poderá ser processado por injúria, por difamação, por danos morais. Ok? Beleza. Próximo. Cuidado, então, circunscrição do município. Ah, professor, ele pode ser preso em flagrante? Pode. Precisa ser inafiançável? Não. A imunidade formal de prisão e processo não recai, ele não goza desse direito. Beleza? 9. Proibição de incompatibilidade no exercício de vereanças similares no que couber disposto nessa Constituição com os membros do Congresso Nacional. Nós já falamos sobre isso aqui nos nossos cursos. Aqui. O vereador ele pode, por exemplo, exercer outra função, por exemplo, ele pode ser um defensor público? Pode. Já aconteceu aqui no Mato Grosso, o cara é defensor público e vereador. Ele pode acumular os cargos? Sim. Desde que exista o quê? Compatibilidade de horários e a somatória dos seus vencimentos não ultrapasse o teto constitucional ou o teto estadual ou o teto municipal, que é limitado ao prefeito municipal. Beleza? Nesse caso, então, ele poderá acumular. Beleza? Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça, ok? Prefeito é julgado perante o Tribunal de Justiça para os crimes comuns, tá? Toma cuidado. Governador julgado aonde, professor? No STJ, tá? 6, ou melhor, 11, organização das funções legislativa e fiscalizadoras da Câmara Municipal. 12, cooperação das associações. 13, iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município na cidade ou de bairros através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Ou seja, 5% do eleitorado poderá gerar o que? Uma iniciativa popular, proposta legislativa feita pelo município. Lembre-se, a Constituição prevê o município e a federação, a união, o procedimento de iniciativa popular. Ok? Estado, não há procedimento escrito. A Constituição só fala, olha, a lei estadual, a Constituição estadual vai estabelecer o procedimento. Beleza? Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Ok? 29A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos à somatória. Aí vem 7%, município, população 10 mil habitantes, e vai descendo até chegar em 3,5% em 8 milhões e 1 habitantes. Parágrafo primeiro é muito importante, cai muito em prova, ok? Vamos lá. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio dos vereadores. Lembra que a Câmara não podia gastar mais que 5% da sua folha com gasto com o vereador. E aqui ela reforça, não gastará mais de 7% de sua receita, não é folha, ok? A receita com a folha de pagamentos, incluindo gastos com o subsídio dos seus vereadores. Parágrafo segundo, constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Veja, o prefeito não é o presidente da Câmara. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Ok? Parágrafo terceiro,
constitui crime de responsabilidade agora do presidente da Câmara Municipal, ok? O que está contido no parágrafo 1º desse artigo. Ou seja, se caso a Câmara Municipal gastar mais de 70% do que ela receita, de sua receita com folha de pagamento, ou quem paga o pato vai ser o presidente da Câmara. Beleza? Artigo 30 vai tratar o seguinte: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, ok? Uma competência suplementar. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber, ou seja, não está escrito na federal, não está escrito uma legislação estadual, o município pode legislar. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigação de prestar contas. 4. Criar, organizar e suprimir distritos. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Grifa aí, caráter essencial. Beleza? 6. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. E 8. Promover no que couber o adequado coordenação territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e ocupação do solo urbano, através dessa chamada também, eles chamam de plano diretor, né? Que seria essa legislação que trata dessa ocupação do solo. 9. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observar a legislação, parará. Artigo 31. A fiscalização no município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, ok? Mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Bacana? Quem faz o controle externo das contas do prefeito? A Câmara Municipal, que será exercida com auxílio do Tribunal de Contas, ok? Com auxílio do Tribunal de Contas. Qual o Tribunal de Contas, professor? Aí é o seguinte, a Constituição fala dos estados ou município ou do Conselho de Tribunais de Contas dos municípios onde houver. O que quer dizer isso? Antes de 88, poderia existir o Tribunais de Contas Municipais e Conselho de Contas Municipais. Então, quem criou, está valendo. Eu vou aplicar esse Tribunal de Contas. Agora, depois de 88, ficou vedada a criação de tribunais de contas. Aqui no Mato Grosso não tem Tribunal de Conta Municipal. Mesmo antes de 88 e depois de 88 não pode mais criar, que a Constituição impede isso lá no parágrafo 4º desse mesmo artigo. É vedada a criação de tribunais de contas, tribunais, conselhos ou contas, conselho de órgãos de contas municipais. Ok? Beleza? Então, quem julga as contas do prefeito? Vai ser a Câmara Municipal. Com auxílio de quem? Do Tribunal de Contas no âmbito estadual ou municipal, se houver. Imaginamos que o Tribunal de Contas emitiu parecer prévio, rejeitando as contas. A Câmara Municipal pode rejeitar esse relatório, esse parecer? A resposta é positiva, tá? Poderá deixar de prevalecer esse parecer por 2/3 dos membros da Câmara, ok? As contas da Câmara Municipal ficarão à disposição de qualquer contribuinte pelo prazo de 70 dias. Grifa bem grandão no seu caderno. 70 dias e de forma anual, ok? Cuidado, não é semestral, não é 60 dias, é 70 dias. Beleza? Tranquilo? Esses foram os dispositivos legais. Vamos fazer uma leitura de alguma coisinha diferente. Eu tenho julgado do STF aqui interessante. Ocorrendo dupla vacância, professor, como é que julga? Tem o prefeito e o vice-prefeito morreu. Como é que fica? Segundo o STF, a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de dupla vacância. Assim, tal matéria é de competência exclusiva dos municípios. Eles vão estabelecer, dentro da sua capacidade de organização, auto-organização e autogoverno, quem vai suceder. Porque na Constituição estabelece o seguinte: se houver dupla vacância do presidente e vice-presidente, quem assume sucessoriamente, provisoriamente, é o presidente da Câmara. Se ele morreu também, presidente do Senado. Morreu também, presidente do STF. Existe uma vacância, existe uma lista. A pergunta é, essa lista obrigatoriamente tem que ser aplicada no município? Não, o município pode criar uma forma diferente. Não tem problema nenhum. Isso que entendeu foi o Supremo. Outra pergunta. Para que sejam alterados os limites territoriais de um município, limite territorial do município, é necessário fazer plebiscito? É necessário fazer uma consulta prévia, como se fosse dividir? É necessário, tá? É necessário. Tá? O ministro Dias Toffoli entendeu que sim, é necessário, na relatoria ele entendeu que sim.
Vamos falar sobre a emenda constitucional desse ano, a emenda constitucional 107 de 2020, que alterou as eleições, ok? E ela vem falando assim, essa emenda constitucional ela não entrou dentro da própria Constituição, viu, gente? Porque pode ser que a emenda constitucional ela não seja incorporada ao texto constitucional. Ela fica fora, e ficou fora, ela está fora da Constituição, mas ela tem força constitucional. Ela faz parte do chamado bloco de constitucionalidade. Ela não está dentro da Constituição, mas é uma norma constitucional. E fala assim, artigo 1º, as eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro, em novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado disposto no parágrafo 4º desse artigo. E vem trazendo aí as datas que são estabelecidas para a coligação, para a propaganda eleitoral, que começa dia 26 de setembro, ok? Beleza? Então ela vem regulamentando. Um dado importante que eu acho interessante dessa emenda é que ela informa lá no artigo 2º, no finalzinho, ela fala o seguinte, olha, não se aplica o artigo 16 da Constituição para essa emenda. O artigo 16 prevê o princípio da anterioridade da lei eleitoral, ou seja, a lei eleitoral, se for alterada, ela tem que ser alterada antes de um ano das eleições do ano subsequente. Ou seja, se a eleição vai ocorrer no ano subsequente, em outubro, a lei eleitoral, para que tenha validade, tenha aplicabilidade nesse ano seguinte, ela tem que ser feita antes desse período de outubro, que vai dar um ano antes das eleições, ok? Para que ela tenha validade nas eleições seguintes. Nesse caso, esse princípio não foi respeitado, ele foi afastado para a aplicação dessa emenda por causa da situação diferenciada do Covid. Perguntinha seguinte, um município pode adotar legislação ambiental mais restritiva em relação ao Estado e à União, inclusive? Ou seja, um município pode colocar uma lei mais rígida do âmbito ambiental? A resposta é positiva. O Supremo falou que sim, tranquilamente possível que um município legisle e tenha essa competência comum a legislar sobre direito ambiental para proteger o quê? O meio ambiente. Beleza? Maravilha. Tratando agora do Distrito Federal em específico. Está contido no artigo 32 a seguinte letra fria. O Distrito Federal é vedada a sua divisão em municípios. Reger-se-á por lei orgânica igualzinho o município. O município tem uma lei orgânica. Ok? Lembra que o DF não pode ser dividido em municípios. Já adianto, tá? O DF não pode, mas os territórios podem ser divididos em municípios. Cuidado com essa pegadinha. Território pode ser dividido em município. DF, não. Ok? Como que é essa lei orgânica, professor? Ela é votada em 2 turnos, por um espaço de tempo, e a Constituição fala interstício mínimo de 10 dias, e ela é aprovada por 2/3. Repetindo, votada em 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias, e é aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. Lembra? O Distrito Federal é um ser híbrido, ele mistura, ele é flex, ele tem tanta matérias municipais como a estadual, ele comunga essas matérias, essas competências. Ou seja, se o IPTU você paga para o seu prefeito no seu município e o IPVA para o governador no seu estado, aqui no DF tudo isso é pago para o governador do DF, tá? O governador do DF ele realiza o recebimento de todos os impostos, porque ele acumula essas funções. Bacana? Tranquilo? Maravilha. E tem inclusive o nome da casa do legislativo lá, é uma mistura, né? Lá é Câmara Legislativa. Lembra? No município é Câmara Municipal e no âmbito estadual é Assembleia Legislativa. Então fizeram o casamento, pegaram Câmara de um e Legislativa de outro e montaram a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Bacana? E aí continua o artigo 32, parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Acabei de falar para você. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice observará o 77, que nós já vimos nas aulas anteriores, que tem o procedimento da eleição do presidente da República. E dos deputados distritais coincidirão com as dos governadores e deputados estaduais para igual mandato, ok? De 4 anos. Os deputados distritais e a Câmara Legislativa aplicar-se-á o que está disposto no artigo 27, que nós já estamos a respeito das disposições das Assembleias Legislativas a esse respeito. Bacana?
Parágrafo 4º. Lei federal, cuidado, não é lei estadual, não é lei complementar. Lei federal disporá sobre a utilização pelo governo federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, tá? Novidade da Emenda Constitucional 104. Novidade da Emenda Constitucional 104, ok? Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, a lei federal disporá sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal. Por quê, professor? Porque quem mantém essas polícias é a União. Ou seja, o governo federal paga o salário dessa galera. Mas aí, por lei federal, a utilização pelo governo distrital dessas polícias é realizada por lei federal, que estabelece, ó, assim que você pode utilizar. Ok? Então, um resuminho do DF. Brasília, professor. Brasília é capital do Brasil, tá? É capital do Brasil. O Distrito Federal é uma unidade autônoma, como eu disse para vocês, com governo próprio, que não se confunde com Brasília, que é a capital do Brasil, ok? Que está sendo capital do país, onde se encontra o núcleo pensante do Brasil, né? O DF, ele é proibido a divisão em municípios, já falei. É regido por lei orgânica, já falei, formado por uma Câmara Legislativa e responsável pelas competências dos estados e municípios. A União, governo federal, o que ele mantém, professor? Bom, ele organiza o Poder Judiciário, o Ministério Público, ok, do DF e dos territórios. Além disso, ela organiza e mantém a Polícia Civil, Militar, Penal, né? Polícia Penal, vamos acrescentar aqui que eu falei, coloquei na Constituição, você colocar aqui, Polícia Penal, Polícia Penal, que eu já falei para vocês. Ok? Corpo de Bombeiros Militares, bem como prestar assistência financeira, ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de um fundo próprio. Cuidado, Defensoria Pública, quem cuida é o próprio Distrito Federal, tá? Não é a União. O DF são atribuídas as competências legislativas reservadas aos municípios. Nós já falamos sobre isso. Bacana? Bom, até a próxima. Tchau, tchau. Bom, acho que agora nós já temos a capacidade para respondermos a questão que foi inicialmente proposta, né? Vamos lá. A questão da FCC fala assim: tramita no Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo que visa a convocação de plebiscito para que o eleitorado todo o Estado do Maranhão se manifeste sobre a criação, a partir do desmembramento de determinados municípios de seu território, o chamado Estado do Maranhão do Sul. A proposição em questão é o quê? É compatível com a Constituição, perfeito. E que exige a formação de novo Estado, além da realização do plebiscito, aprovação do Congresso Nacional por lei complementar. Beleza? As outras alternativas estão incorretas. Bacana. Aos alunos da mentoria, agora fica o simulado do dia de hoje. Terminando o simulado, enviar para mim a respectiva resultado para que a gente possa fazer a correção e apontar qualquer erro e tirar qualquer dúvida. Aos nossos alunos, um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele sempre quer, meus amores. Tchau, tchau.